A MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim 16GB é mais do que apenas uma placa de vídeo. Ela representa um salto significativo na performance para gamers e criadores que buscam um equilíbrio entre poder e tamanho. Com a arquitetura Ada Lovelace da NVIDIA, 16GB de GDDR6 e o design elegante e eficiente da MSI, esta placa promete entregar uma experiência de jogo e criação de conteúdo de alto nível. Este review também está disponível em texto no Scotter Blog. Veja o link na descrição. Mas antes de clicar, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. No meu caso, a placa não terá tanto uso para jogos, pois eu costumo jogar mais nos meus vários consoles novos e antigos, que já mostrei aqui no Scotter Blog. Ainda assim, eventualmente eu jogo alguma coisa no PC, ainda que não seja nada que precise de uma placa de vídeo potente. Para a criação de conteúdo o uso já será um pouco maior, pois tenho as atividades do Scotter Blog e dos nossos canais do YouTube. Mas o maior uso dessa MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti será na inteligência artificial, principalmente no treinamento de redes neurais, pois isso faz parte do meu trabalho que paga minhas contas. Minha placa anterior era uma MSI Gaming GeForce RTX 2060 Super 8GB, já mostrada aqui no Scotter Blog, que foi escolhida por ser uma placa mid-range, mas com 8GB de RAM, acima do padrão de 6GB da maioria das placas da época. A quantidade de memória é fundamental quando se tratam da maioria dos modelos de inteligência artificial. Desse modo, na hora de fazer o upgrade, a escolha MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim 16GB acabou se dando pelo mesmo motivo. Ela tem 16GB de RAM, o dobro dos 8GB que é padrão na maioria das placas atuais. Como nunca tive problemas com a MSI, a escolha por essa marca acabou sendo natural. Há placas mais baratas de outros fabricantes, mas sempre fico com um pé atrás com relação à durabilidade. A escolha pelo modelo Slim se deu por ele ocupar 2 slots em vez de 3. É uma placa mais longa, mas que bloqueia menos slots. Como o meu gabinete, um Cooler Master FX, é grande, a placa ser longa não é um problema. Também nos meus planos estava manter a RTX 2060 Super instalada junto com a RTX 4060 Ti, pois eu posso usar ambas ao mesmo tempo nos meus experimentos. A MSI acertou em cheio no design da Gaming X Slim. A placa apresenta um visual moderno e elegante, com um tamanho mais compacto que a maioria das placas de vídeo de alta performance. O sistema de resfriamento Trifrost 3 é eficiente e silencioso, mantendo as temperaturas sob controle mesmo quando ela está trabalhando intensamente. Os LEDs RGB personalizáveis adicionam um toque de estilo e podem ser sincronizados com outros componentes do seu setup. Eu acabei optando por deixar os LEDs no padrão, para não ter que manter instalado o software da MSI. Toda fabricante de hardware bom tem uma tendência a fazer softwares não tão bons assim, que frequentemente são fontes de bugs que eu prefiro evitar. Segundo os especialistas, a RTX 4060 Ti Gaming X Slim é um verdadeiro monstro quando se trata de performance. Os 4.352 núcleos CUDA, combinados com a arquitetura Ada Lovelace, garantem uma taxa de quadros alta e fluida em praticamente todos os jogos modernos, mesmo com configurações gráficas no máximo. As tecnologias DLSS 3 e Ray Tracing elevam a experiência de jogo a um novo patamar, proporcionando visuais mais realistas e imersivos. Ainda segundo especialistas, para os criadores de conteúdo, a RTX 4060 Ti também é uma excelente opção. A placa acelera significativamente o render de vídeos, a edição de fotos e a criação de modelos 3D, graças aos núcleos Tensor e RT. No caso da inteligência artificial posso dizer que essa placa é uma ótima escolha. Não tem o custo extremamente alto das placas topo de linha, mas tem os 16 GB de RAM necessários para rodar com certa folga os modelos mais comuns de redes neurais convolucionais, CNNs e Transformers. O ganho de desempenho com relação à RTX 2060 Super é notável. Foi um upgrade que valeu a pena.
Outro uso do dia a dia na minha RTX 4060 Ti é a filtragem de ruído do microfone e remoção de fundo que uso em videoconferências, através do software NVIDIA Broadcast, que faz uso da GPU nessas tarefas, tendo um resultado excelente muito superior ao de softwares tradicionais. Por que a RTX 4060 Ti se destaca em inteligência artificial? Arquitetura Ada Lovelace. A arquitetura Ada Lovelace da NVIDIA foi projetada com foco em inteligência artificial, oferecendo um desempenho significativamente melhor em tarefas como treinamento de modelos de aprendizado de máquina, inferência e processamento de linguagem natural. Tensor Cores de quarta geração. Esses núcleos são otimizados para realizar operações de matriz, que são fundamentais para algoritmos de aprendizado profundo. Eles aceleram significativamente o treinamento de modelos de inteligência artificial, reduzindo o tempo necessário para obter resultados. RT Cores de terceira geração. Embora mais associados ao Ray Tracing em jogos, os RT Cores também podem ser utilizados em algumas tarefas de inteligência artificial, como o processamento de imagens e vídeos. Memória GDDR6. Os 16 GB de memória GDDR6 oferecem ampla capacidade para trabalhar com grandes conjuntos de dados e modelos de inteligência artificial complexos. Aplicações de inteligência artificial que se beneficiam da RTX 4060 Ti. Treinamento de modelos de aprendizado de máquina. A placa é ideal para treinar modelos de visão computacional, processamento de linguagem natural e outros tipos de modelos de aprendizado profundo. Inferência. A RTX 4060 Ti pode acelerar a inferência de modelos pré-treinados, permitindo que você obtenha resultados mais rapidamente. Deep Learning. A placa é perfeita para pesquisadores e desenvolvedores que trabalham com Deep Learning, uma subárea da inteligência artificial que utiliza redes neurais artificiais para aprender representações complexas de dados. Visão computacional. A RTX 4060 Ti pode ser utilizada para tarefas como reconhecimento de objetos, detecção de faces, segmentação de imagens e muito mais. Processamento de linguagem natural. A placa pode ser utilizada para tarefas como tradução automática, geração de texto e análise de sentimentos. O sistema de resfriamento Trifrost 3 da MSI faz um excelente trabalho em manter a placa fria e silenciosa. No uso diário do PC, os ventiladores nem ligam, mantendo o silêncio completo. Quando estou executando experimentos, os ventiladores ligam, mas o ruído é bastante razoável e acaba sendo encoberto pelo ruído do watercooler da CPU. Com um TDP de 165 watts, a RTX 4060 Ti Gaming X Slim é relativamente eficiente em termos de consumo de energia. Estou usando-a junto com a RTX 2060 Super, um processador Intel Core i9 14900K, 4 HDDS, 4 SSDs, etc., sendo alimentados por uma fonte de alimentação Corsair RMI Series Trademark RM850i, que tem 850 watts e já foi mostrada aqui no Scotter Blog. Meu PC passa no teste de fonte do OCCT, que coloca ambas a GPU, mais a GPU do processador e mais a CPU, todos funcionando no máximo. A MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim 16 GB já é reconhecida como uma excelente opção para gamers e criadores que buscam uma placa de vídeo potente, eficiente e com um design elegante. A combinação de performance, recursos e design faz desta placa uma das melhores opções na sua faixa de preço. Estou bastante satisfeito com ela no desempenho com inteligência artificial. De todos os modelos que precisei executar, nenhum reclamou de falta de memória. E o tempo de processamento teve uma redução considerável em relação à RTX 2060 Super. Pros: desempenho excepcional, em comparação com modelos de preços similares, design elegante e compacto, para os padrões atuais, sistema de resfriamento eficiente, tecnologias DLSS 3 e Ray Tracing, ótima opção para gamers, criadores. Excelente opção de custo relativamente baixo para o uso em inteligência artificial, graças aos 16 GB de RAM. Contras: preço elevado, principalmente no Brasil atual em que Lula e Haddad inviabilizaram importações, é uma placa longa e pode não encaixar em qualquer gabinete, ou impedir o uso de outros componentes, como HDDS, requer uma fonte de alimentação potente. Para adquirir a MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim 16 GB, clique no link da descrição.
Se você gostou deste review, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Você também pode ver o review completo no Scotter Blog. Veja o link na descrição. E até o próximo review!